Glória a Deus. Vamos receber minha mãe linda, maravilhosa, pastora Rose. Ô, glória. Venha. Vai trazer a palavra, amém, nessa noite. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos para cá, para que o Senhor possa usá-la de maneira poderosa neste lugar. Amém? Senhor Deus eterno Pai, diante da Tua presença, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que já aconteceu neste lugar. Nós Te agradecemos por Tua presença, pelo Teu Espírito. Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade e a Tua graça, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Agora, Senhor, continua conosco neste momento e traz, Senhor, um ambiente de paz e concordância e reverência para a Tua palavra. Que o Senhor venha usá-la, Senhor, de maneira poderosa, de maneira que nem ela mesma possa compreender, porque não conseguimos compreender as coisas que vêm de Ti, né? Grandes mistérios o Senhor tem para nós, e que o Senhor venha trazer à sua boca as palavras que saem do Teu trono, assim como o Senhor fez com Jeremias, e que os nossos corações venham estar abertos para receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Mateus, capítulo 4. Glória a Jesus. Uma palavra bem conhecida de todos nós, mas o Senhor, Ele é bom. Amém? Confesso para os irmãos que eu tinha preparado outra palavra, né? Mas não tinha concluído. Deixei para concluir hoje de manhã. Obrigada, mãe. E ao acordar, o Senhor mudou a palavra. Amém? Então a gente fica na dispensação do Espírito Santo. E a gente não faz aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Espírito determina para cada um de nós. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós somos guiados pelo Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, nós fazemos o que o Espírito nos orienta. Amém? Vamos ler lá Mateus capítulo 4, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito a te guardar, e eles te sentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e os serviram. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nessa noite já é uma palavra bem conhecida, irmão, de todos nós, que fala da tentação, né, de Jesus. E essa tentação foi permitida pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus está nos falando nessa noite que Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Então a tentação foi permitida pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto fala também que Jesus, Ele passou ali 40 dias e 40 noites jejuando, mas no final do seu jejum Ele teve fome. Então muitas vezes o diabo ele procura muitas situações, né? Quantos de nós temos jejuado? Quantos de nós temos orado e buscado a presença do Senhor Jesus Cristo? E quando nós saímos de algum propósito, o inimigo das nossas almas, ele procura nos tentar para nos tirar do foco, para que a gente possa perder
a nossa bênção ou que o nosso sacrifício seja em vão. Mas louvado seja Deus, porque Jesus não estava desapercebido. Mesmo ele estando com fome, ele estava ligado, porque ele é a própria palavra. Assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele foi tentado ali. E o interessante do texto, a tentação de Jesus, tudo foi devolvido pela palavra. Ele foi tentado por Satanás pela palavra. O diabo usou a palavra para tentar Jesus, né? E Jesus foi pela própria palavra, dando a resposta que o diabo merecia. E assim foi vencendo cada tentação. A primeira tentação foi aqui. Então o tentador, aproximando, disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Imagina, ele sabia que Jesus estava saindo do jejum de 40 dias. Ele estava com fome, né? E a primeira tentação que ele tentou foi mandar. Jesus tinha todo o poder de transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus não quis demonstrar o poder, não. Jesus quis mostrar que ele tinha autoridade pela palavra para vencer a Satanás. E a resposta de Jesus para Satanás foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda a boca que procede, toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos a palavra, irmão, como a nossa autoridade, como o nosso manual de vida. Se você estiver mergulhado nessa palavra, se você examinar essa escritura e guardar essa escritura no seu coração, no momento da tentação, no momento da adversidade, que o inimigo vier te tentar, você vai estar respaldado pela palavra. E essa palavra, quando nós estamos falando, vai te dar autoridade. Quando ele fala que ele vai dar poder, ele está falando que ele vai te dar autoridade, para que o inimigo, ele vindo para o caminho, retorne para o 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos que conhecer essa palavra, temos que conhecer essa palavra, reconhecer essa palavra, para a gente poder ter autoridade, porque só tem autoridade quem conhece a palavra e que reconhece a autoridade de Jesus através dessa palavra. E Jesus nos dá essa autoridade através da palavra dele. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos, têm pecado, têm errado, porque não têm examinado as escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece as escrituras, nem o poder, por quê? Não examina. Muitas vezes a gente até lê, irmão. A gente lê por ler, mas a gente não medita, a gente não guarda as palavras no nosso coração, Porque a Bíblia diz que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração, para que quando o inimigo vier, você tenha uma ferramenta. A palavra é uma ferramenta poderosa para a minha vida e para a tua vida. E essa ferramenta te dá autoridade, para que quando o inimigo vier para uma corrente de água, o Espírito do Senhor vai avorar a bandeira contra ele, sobre a palavra que tu determinar. Então por isso que nós temos que ser só ouvintes da palavra, mas ouvintes praticantes. E só pratica a palavra aquele que conhece a palavra, aquele que tem intimidade com a palavra. E o conhecimento da palavra tem que ser na profundidade. Nós conhecer Deus não na superfície, mas na labassurianda, na profundidade que Ele é. Porque Ele é um Deus santo, um Deus fiel, um Deus zeloso. Mas não só basta dizer que Ele é santo, que Ele é Deus zeloso, se você não reconhece essa santidade de Deus através da autoridade da palavra. E a palavra nos chama a atenção todo tempo e todo momento, irmão. Então vê que o diabo tentou Jesus. Jesus foi tentado como homem, porque ninguém tenta Deus, mas ele foi tentado como homem. Para quê? Para servir de experiência para mim e para você. Porque ele passou toda a tentação com um homem na carne, mas ele venceu. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer. E como você vai vencer a tentação de Satanás com a tua vida? Com conhecimento da palavra. Reconhecer a autoridade que a palavra te determina para mim e para você. Você vai vencer. Se você não conhece essa palavra, não tem intimidade com essa palavra, não conhecer de fato, de verdade, como ela é, esqueça. Porque você não tem autoridade, você não tem esse poder. Só tem poder quem tem intimidade com essa palavra, que reconhece a autoridade de Deus otorgada a mim e a você através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que você tem que examinar, irmão. Examine. Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca, irmão. Nós podemos até brincar
de ser servo de Deus, de servir a Deus da nossa maneira, do nosso jeito. Mas quando o diabo ele vem para tentar, ele não quer saber qual é a tua condição, se tu está bem espiritualmente, se tu não está bem espiritualmente. Ele vem mesmo, porque o diabo, eu sempre costumo dizer que o inimigo das nossas almas não se preocupa com quem está lá fora, não. Ele se preocupa com quem está aqui dentro, porque quem está aqui dentro está buscando servir ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos vacilantes, ficamos em cima do muro, fazemos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, e achamos que estamos agradando ao Senhor. É nesse momento que o diabo vem nos tentar, e nós barganhamos muitas vezes e cedemos às afrontas de Satanás, à tentação do diabo. É porque muitos costumam dizer: a carne é fraca. A carne realmente, irmã, é fraca. Mas se você estiver fortalecendo o seu espírito, através dessa palavra que te dá autoridade, quando o Espírito vier com as suas correntes de água, quando vier com seus pratos, suas bandejas, com seus laços, com seus embaraços para a sua vida, tentando te derrubar, você vai estar com a palavra guardada no seu coração, e você vai usar dessa autoridade que está em você, porque a palavra tem que estar em mim, tem que estar em você, tem que estar guardada no meu e no teu coração. Ela tem que estar gravada na tábua do meu e do seu coração. Essa palavra, se você não tiver reserva de palavra, irmão, você não tem autoridade. Não leia simplesmente por ler, simplesmente por cima. Hoje eu vou ler um capítulo, e no final do dia você não sabe nem o que foi que Jesus falou com você no amanhecer. Porque Jesus vai estar te instruindo através da palavra. No meio do dia vai acontecer alguma situação que o Espírito de Deus vai fazer te lembrar daquela palavra que tu examinou naquela manhã. E essa palavra vai te dar força para você vencer as tentações. E a gente vê aqui que Jesus falou assim, ó, e o diabo falou ainda mais. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. O diabo usou a própria palavra para tentar Jesus, mas pela própria palavra Jesus rebateu. Jesus disse: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então é necessário, irmão, a gente ter essa palavra guardada. É necessário reconhecer essa autoridade que Jesus libera para mim e para você. E muitas vezes a gente está na casa de Deus desapercebido, a gente não tem essa autoridade, não conhece essa autoridade que a palavra libera para mim e para você, porque a gente muitas vezes não se posiciona como Jesus quer que eu e você se posicione na presença dEle, né? De ter sede de conhecer esse Deus, de caminhar com Ele, de andar lado a lado com Ele, de braços dados, de dormir e acordar com esse mestre que te ensina em todo tempo e em todo momento. Quando Jesus fez a eleição dos 12, Jesus, ele ensinou os discípulos. E tem um versículo que fala, que Jesus fala que ensinou como eles que tinham ter autoridade para expulsar os demônios e curar o enfermo. E tudo é pela palavra. Então Jesus estava ensinando tudo pela palavra. Caminhou com Jesus os discípulos, aprendeu com Jesus ali, mas chegou o momento de ir para a prática. E eles viam toda a prática que Jesus praticava, porque Jesus curava, eles viam Jesus curar. Jesus libertava aqueles que estavam cativos, oprimidos, expulsava os demônios, e eles podiam ver. Mas no momento que chegou a oportunidade para eles fazerem, muitas vezes a gente treme nas bases, não é assim? Nós já temos poder e autoridade que a palavra dá, e a gente aprendemos com o Senhor pela palavra. Mas quando Jesus nos dá uma oportunidade para a gente expulsar um demônio, a gente muitas vezes tem na base, não quer, não vai fulano, ciclano, não. Jesus já te deu essa autoridade na palavra. Se eu posso dessa autoridade que o Senhor te dá, porque não é no meu nome, não é no teu nome, mas no nome de Jesus que tem todo o poder. E este dá autoridade para tu expulsar todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes tem pessoas enfermas dentro da nossa casa, tem pessoas enfermas na nossa igreja, e a gente fica, mas é assim mesmo, é porque ela vê. Não, Jesus já te deu poder e autoridade. Olha pelos enfermos para que ele possa ser curado. As suas mãos há poder, tem autoridade de cura. Então ore pelos enfermos, para que Deus possa alcançar, não importa onde eles estejam, em casa, acamado, nos hospitais, nos presídios, não importa onde eles estejam. Você é canal de bênção. Você é a igreja que Deus levantou com muita autoridade e poder, propriedade aqui na terra. A igreja do Senhor, autoridade aqui na terra. Mas essa autoridade é dada pelo Senhor. Use dessa autoridade que Jesus te deu, com muita sabedoria, com muita propriedade, para que a gente não venha envergonhar o nome de Jesus. Porque muitos têm usado o nome de Jesus, mas têm envergonhado o nome de Jesus. Como? Cedendo às tentações da carne, do pecado.
De um momento está bem, outro momento não está bem. Uma hora eu quero Jesus, uma hora eu não quero Jesus. Jesus, ele foi firme, irmão. Jesus, ele foi firme no propósito, até a morte, e a morte de cruz. E o propósito de Jesus foi trazer redenção ao homem para com Deus. Jesus trouxe essa ligação, irmão. Então não perca essa oportunidade que Jesus tem nos dado, de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. Nós não somos merecedores de nada não, irmão, porque somos falhos, somos pecadores. Mas se escolhermos andar e viver para essa palavra de fato como ela é de verdade, Jesus vai te dar cada dia uma porção nova, para que você possa vencer as tentações, porque o inimigo ele não para. Você pode até ficar estacionado, parar de ler Bíblia, parar de orar, de jejuar, sabe? Mas o inimigo da tua alma, ele fica 24 horas procurando uma brecha em mim e você, para que possa te tragar. Qual tem sido as tentações do vosso adversário contra a tua vida? Qual tem sido as bandejas que o diabo tem te apresentado? Aonde, em que área da tua vida tem sido tentado? Tu tem cedido? Ou tu tem usado a autoridade da palavra? Tem repreendido Satanás? Porque Jesus repreendeu aqui a Satanás, na sua palavra repreendeu ele. E Jesus dá essa autoridade para nós. E muitas vezes quando o diabo vem com as bandejas, porque o inimigo, irmão, ele não se apresenta bonito com cara feia não. É com cara bem bonita. É com coisas que vai preencher os nossos olhos. E depois que a gente cai nas ciladas, é que a gente vai ver a cara dele. Então tome muito cuidado. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma tentação. Ele tem poder, ele tinha poder, ele tem poder e domínio. Por quê? Jesus foi tentado com um homem, nunca teve pecado, nunca pecou, porque ele é santo, santo, santo. Mas foi tentado para servir de exemplo para mim e para você. Então quando você jejuar, vigie. Quando você separar o tempo para meditar a palavra, medite nela e guarde ela no seu coração. Não fique vacilante. Porque na tua necessidade o Espírito te fará lembrar. Porque é assim. Eu falei, Deus, quer pregar no domingo? É a tua igreja, é o teu povo. Tu que conhece a necessidade, eu não conheço, mas tu conhece o profundo, o oculto, escondido da necessidade da tua igreja. E eu vim trabalhar aqui. Dia na semana, eu estava preparando a palavra, preparei pela metade a palavra. Cheguei muito cansada ontem, eu falei, de manhã eu termino a palavra. Quando eu estava levantando, Deus mudou. É essa. Eu falei, meu Deus. Aí eu tive que esquecer a outra e vim para essa aqui. Jesus, ele sabe porque ele quer tratar conosco nessa noite. Muitas vezes temos sido tentados e temos largado o lugar da bênção para ir para o lugar da maldição. Muitas vezes o inimigo sempre tem apresentado para nós, e a gente tem deixado o diabo sacrutear, entrar na nossa casa, deitar na nossa cama, sentar no nosso sofá, fazer tudo porque nós cedemos às tentações e abrimos brecha. E quando a gente abre brecha, tudo que o inimigo quer é para eliminar a minha casa e a tua casa. Quando eu falo de casa, estou falando da minha vida, da tua vida. Então cuida da tua vida espiritual. Assim como Jesus jejuou 40 dias e teve fome, ele sentiu fome, porque o físico sente fome. Quando a gente sente fome, a gente faz o quê? A gente corre para se alimentar, porque a gente fica trêmulo, né? O corpo está pedindo. Assim mesmo é nosso espírito. E o nosso espírito a gente alimenta pela palavra, pela oração e pelo jejum. Mas não basta só orar, irmão. Não basta só jejuar. Tem que conhecer as escrituras e o poder de Deus, a autoridade que ela libera para nós. Temos que conhecer de fato como ela é. Não brinque de ser crente. Não seja religioso. Não venha só nos dias de culto, quarta, sexta e domingo, para cumprir uma agenda, não. Venha porque você escolheu servir esse Deus. Venha porque você escolheu morrer para o mundo, para o pecado. Dizer não para o diabo, para as suas mentiras. Porque o diabo é sagaz e enganador. Ele vem para matar, roubar e destruir. Roubar e destruir o que é a minha paz, a tua esperança, roubar a tua salvação, um caminho de eternidade que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então até Jesus voltar para buscar a igreja, Ele vai se apresentar para nós com pratos bonitos. Vai tentar usar a palavra para até te confundir. Mas aquele que examina bem a palavra e guarda
e só não é conhecedor, mas pratica a palavra de Deus, ele não vai se embaraçar. Porque um bom obreiro, ele é aprovado quando vem as tentações, mas ele não se embaraça, porque ele conhece a palavra de Deus. Ele anda pela palavra, ele vive pela palavra. Ele depende da palavra para tudo. Irmão, para tudo na nossa vida a gente tem que perguntar se o Senhor está. E muitas vezes nós quebramos na nossa casa, sabe por quê? Porque fazemos escolha que o Senhor não mandou. Tomamos caminho, direção que o Senhor não determinou nem para mim, nem para você. E depois a gente se pergunta, por que Jesus permitiu tudo isso? Jesus não permitiu nada. Você que escolheu. Porque a palavra de Deus diz que se queixa o homem dos seus próprios pecados. O homem está se queixando do seu próprio pecado. Jesus não mandou você pecar. Jesus coloca diante de você a bênção e maldição. Escolha a bênção para que você possa viver diante da presença dele. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. Versículo 3, que diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vamos lá para o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então tudo, irmão, é pela palavra. Nada é como eu quero. Você e eu já estamos limpos pela palavra. É essa palavra que traz limpeza para a minha vida e para a tua vida. Não tem outra forma de nos limpar, de nos purificar, se não for pela obediência e o reconhecimento da autoridade que a palavra libera para mim e para você. É por essa palavra aqui. E se eu permanecer nessa palavra, eu posso pedir tudo o que eu quiser. E assim será feito. Mas se eu permanecer, há uma condição. Muitas vezes nós queremos pedir tudo. E quer que Jesus nos dê tudo. Mas a gente não quer permanecer na palavra. Não queremos viver por essa palavra. Não queremos guardar essa palavra. Jesus, irmão, é a própria palavra. E se eu desobedeço a palavra, eu desobedeço a Jesus. Se eu não quero conhecer a palavra, eu estou rejeitando conhecer este amigo fiel e verdadeiro. Porque nós temos muitos amigos, mas pode falar comigo e com você. Mas temos um amigo fiel e verdadeiro que é Jesus. E esse não te abandona. E esse não lança em rosto nada. Se tu pecar e dobrar o teu joelho e confessar o teu pecado a Ele, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e poderoso para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. E joga no mar do esquecimento, assim diz a palavra, e não se lembra mais. Mas tem um que acha que tem o direito de vir diante de mim e de você te acusar, que é Satanás. Ele quer lembrar o teu passado. Ele quer trazer condenação para mim e para a tua vida. Mas se você estiver guardado por essa palavra, e se o sangue de Jesus verdadeiramente te purificar, se você abandonar verdadeiramente o teu pecado, a tua prática, e deixar Jesus arrumar a tua casa, organizar tudo. Essa semana Jesus está falando de muitas coisas aqui. Domingo passado nosso pastor Antônio Filho falou de reforma. E para Jesus reformar a nossa casa, tem várias maneiras de reformar. Tem uns que precisam de pintura, outros vão pensar de um reboco, outros vão precisar que mexa em toda a estrutura. Aí quando chegou na quarta-feira, o irmão Rivaldo veio pregar, ele já falou de edificação, né? Falando das nossas vidas. E que não podemos estar de qualquer maneira, falando de estrutura, falando de base. E quem nos dá base para nos sustentar, quem? A palavra de Deus. E hoje Jesus está falando com isso. Sexta-feira Jesus continuou falando através da palavra, pela irmã Sara. Palavra muito poderosa, conhecida por nós. Falando de Efésios, as armaduras. E foi nos ensinando que Jesus é a verdade. Jesus, Ele é a justiça. Então tudo, irmão, é pela palavra. Aí hoje Jesus vem e fala pela palavra como Ele foi tentado, como homem. Mas é necessário e é possível vencer as tentações se eu e você decidir. Porque a decisão
está diante de nós. Eu que escolho pecar ou não. Eu que escolho dizer sim para o pecado, para o diabo, ou não dizer não para o diabo. Está nas minhas mãos. Por quê? Reconhecer e obedecer a direção dada pelo Espírito Santo é melhor, irmão, do que a gente sacrificar. Porque muitas vezes o Espírito nos dá uma direção para a gente ter vitória, mas a carne ela quer sobressair. A carne quer se limitar de outra forma. Mas o Espírito está mandando tu obedecer a direção que Ele tem dado. Rejeita a carne. Mortifica a carne. Está aguentando não? Jejua. Porque a carne não vai se converter, porque é o teu primeiro inimigo que anda contigo 24 horas a tua carne. E ela não vai se converter. Mas o jejum te ajuda a mortificar a tua carne. Tudo é com sacrifício, irmão. Pensa que foi fácil para Jesus? Passar 40 dias e 40 anos sem comer nada? Não foi fácil, mas é necessário. Porque ele tinha uma caminhada a seguir. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Qual é a tua caminhada? Qual é o teu alvo? Qual é o teu propósito? O que é que o Senhor tem requerido de mim e de você? Você tem obedecido? Vamos abrir lá em Romanos? Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 12, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então nós temos que mortificar, irmão, a nossa carne. Porque nós somos devedores da carne. Não estamos aqui para, sabe, barganhar e para fazer a vontade da carne, não. Não devemos nada para o diabo. Nós devemos sim obediência ao Senhor, que nos criou, que nos formou e que nos chamou para uma vida e um caminho de santidade, para um caminho de perfeição, irmão. Nós estamos nessa caminhada. Ah, irmão, mas eu não sou santo. Mas Jesus está te chamando para ser santo como Ele é santo. Para ter uma vida de santidade, de verdade diante do Senhor, é necessário abandonar as práticas da carne. E é possível, irmão. Não é difícil, não. O difícil é eu e você que coloca, né? Eu e você que coloca o impossível. Eu não posso, não vou. Deixa para ano que vem. Está muito bom aqui. Meio do ano eu vou ceder o que Jesus quer, né? Aí chega ao final do ano, você está tão enrolado, tão emaranhado no pecado. O Espírito quer e a carne não quer. Aí você, em vez de fazer a vontade do Espírito, você faz a vontade da carne. E vai chegar um momento, irmão, Jesus pode estar às portas para buscar a sua igreja como Ele está, de fato, de verdade. E você vai sair emaranhado pelo pecado. E você vai perder a sua salvação. Então não perca a tua salvação. Não perca o caminho de eternidade que o Senhor preparou para mim e para você. Porque estamos numa caminhada, irmão. A Bíblia diz que nós vivemos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo. A Bíblia diz que eu sou peregrino, sou forasteiro. Eu estou aqui só de passagem. Eu não faço parte das coisas que esse mundo me apresenta. Porque a palavra de Deus, não se conformeis com as coisas deste mundo. A Bíblia diz para a gente não se conformar. E quando a Bíblia fala para a gente não se conformar, é tomar a forma do mundo. O que o mundo apresenta eu não posso, eu sou diferente. Eu estou nesse mundo, mas não faço parte dele. Eu tenho que fazer toda a diferença de eu chegar. Aonde? No meu trabalho, na faculdade, na minha casa, no meio da minha parentela, no meio da minha vizinhança. Eu tenho que mostrar que eu sou luz e sal da terra. Não adianta, irmão, só pegar a Bíblia e botar debaixo do braço e participar de todos os cultos. Não adianta. Temos que conhecer essa palavra e reconhecer
e viver a autoridade que ela determina para mim e para você. Você quer ser vencedor? Viva pela palavra. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer ter uma vida de eternidade com Cristo? Busque o caminho da obediência. Porque desobediente não herda nada no reino dos céus. Só herda uma vida de eternidade aquele que é filho. Aquele que tem um registro diante de Deus. E nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Porque cada um aqui recebeu um nome dado pelo Senhor. No dia que você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, cada um recebeu um nome aqui. Então naquele grande dia, irmão, nós vamos ser chamados por este nome que nós fomos registrados no céu. Então não queira ficar de fora dessa chamada. Não queira ficar de fora. Porque é doloroso. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Imagine. Caminhou 30 anos para a casa de Deus. Evangelizou. Fez tudo na casa de Deus, serviu. Mas, de qualquer maneira que não agrada ao Senhor. Maneira que muitas vezes entristece o Espírito Santo. E não temos que entristecer o Espírito Santo, não, irmão. Temos que procurar, porque a palavra de Deus diz que nós somos casa. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E nesta casa, a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em habitar na minha e na tua casa. E Ele se preocupa comigo e com você. E por se preocupar, é que Ele manda que a gente se examine. E por se preocupar, é que Ele manda que a gente venha guardar essa palavra, reconhecer e viver pela autoridade da palavra. Amém? Fica de pé. Quantos aqui escolhem? O pessoal do louvor pode subir. Quantos escolhem viver nessa noite pela obediência à palavra do Senhor Jesus? Quantos nessa noite decide abandonar a vida de pecado? Porque não adianta ninguém estar aqui para julgar, mas se examine nessa noite diante do teu Criador. Examine a tua vida, feche o teu olho, esquece o teu irmão que está à direita, à esquerda, à frente e atrás. Esse é o momento único que Jesus preparou para mim e para você. É o momento de nos examinar como é que estão os nossos caminhos, como é que estão nossas veredas diante do Senhor Jesus Cristo. Porque o tema do tema deste ano para o nosso ministério, Comunidade Cristã Emanuel Ensino. E a palavra tem sido pregada neste lugar, tem sido ensinada. Ninguém está leigo aqui. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vai dizer: Senhor, mas eu não ouvi falar dessa palavra. Não, Jesus está sondando e vendo o meio da oração. E os olhos dele, como chama de fogo, ele passeia em todo canto, em toda a terra. E nesta noite ele está aqui. Ele está vindo o dia, a hora marcada, que a palavra dele está sendo pregoada e ensinada neste lugar. De fato, de verdade, como ela é. Eu é que escolho viver uma vida de pecado, uma vida de mentira, ou eu escolho viver uma vida de vitória para um caminho de eternidade que ele tem preparado para mim e para você. Então não ceda às tentações. Não ceda. Rebata a tentação pela palavra de Deus, porque foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, pela palavra, devolvendo a palavra. Foi tentado pela palavra e devolveu pela palavra. Então não é difícil, irmão, mais de vencer, não. A escolha está na minha e na tua mão. Fecha o teu olho. Comece a conversar com Jesus. Escute essa canção que vai ser cantada neste momento.